Marie-Louise von Franz, uma psicóloga suíça, identificou uma tendência preocupante na metade do século XX. Muitos homens e mulheres que já haviam atingido a idade adulta continuavam sem amadurecer psicologicamente. Habitavam corpos de adultos, mas seu desenvolvimento emocional não acompanhava o mesmo ritmo. Von Franz considerou esse problema tão urgente que em 1959 ministrou uma série de palestras sobre a psicologia do puer aeternus, termo em latim que significa criança eterna. Embora esse conceito fosse originalmente utilizado na mitologia para descrever um Deus-criança que permanece eternamente jovem, seu mestre Carl Jung apropriou-se do termo com fins psicológicos, a fim de caracterizar indivíduos que, como Peter Pan, se recusam a crescer. Em uma de suas conferências, O Problema do Puer Aeternus, Von Franz definiu o puer aeternus como a pessoa que permanece tempo demais na psique adolescente, ou seja, mantém na vida adulta características que seriam naturais apenas na juventude, frequentemente acompanhadas de uma dependência excessiva da mãe. Von Franz previu que, nas décadas seguintes, o que ela denominou como o problema do puer aeternus se disseminaria pelo mundo e afetaria um número cada vez maior de pessoas. Suas previsões foram notavelmente precisas, sobretudo entre os homens no mundo ocidental. Muitos jovens enfrentam dificuldades acadêmicas, sociais, espirituais, financeiras e afetivas. Permanecem na casa dos pais até os 20 ou 30 anos, preferindo os confortos do lar à incerteza do mundo externo. Ao invés de se esforçarem para construir algo próprio, muitos se refugiam nos mundos virtuais da internet. Pornografia e videogames se tornam distrações passivas numa existência sem direção ou propósito, exceto pelo alívio momentâneo do sofrimento. Dada a amplitude desse fenômeno, não seria exagero dizer que o problema do puer aeternus constitui uma das principais neuroses da era contemporânea. Este vídeo tem como propósito oferecer um antídoto para quem se vê aprisionado nessa condição. Para isso, faremos uma análise psicológica aprofundada do chamado homem-menino e, com base nas ideias de Carl Jung, Sigmund Freud, Von Franz e outros pensadores, proporemos orientações práticas sobre como iniciar uma jornada de vida mais autônoma, realizadora, madura e, acima de tudo, independente. Antes de adentrarmos a psicologia do puer aeternus, é necessário compreender as circunstâncias que deram origem a esse fenômeno social. E, para isso, devemos abordar como um forte complexo materno pode inibir a maturação emocional de muitos indivíduos. Como observou Von Franz, o homem que possui um vínculo psicológico excessivo com sua mãe terá, inevitavelmente, que lutar contra as forças internas que o empurram para o arquétipo do puer aeternus. Ao longo da evolução humana, as figuras materna e paterna assumiram papéis distintos. As mães sempre tiveram mais proximidade com os filhos, estabelecendo vínculos mais intensos, oferecendo carinho, conforto e empatia diante das necessidades físicas e emocionais da criança. Essa relação íntima e constante com a mãe deixa na psique infantil uma marca emocional profunda, um laço inconsciente e duradouro que os psicólogos denominam complexo materno. A vivência da criança com sua mãe é interiorizada como um complexo, um núcleo de energia emocional carregada que atua fora do controle da consciência. Conforme descrito em Sob a Sombra de Saturno, os pais, por sua vez, tradicionalmente, não criam esse mesmo tipo de dependência. O papel paterno, historicamente, tem sido prover recursos, proteção, mas, sobretudo, direção. Sua função principal é ajudar o filho a romper o laço de dependência com a mãe e ingressar no mundo como um indivíduo adulto e funcional. Na maioria das culturas tradicionais, a passagem da adolescência para a maturidade era marcada por rituais de iniciação. A finalidade essencial de tais ritos era separar o jovem de sua mãe primeiro fisicamente, depois emocionalmente. Esses rituais eram realizados logo após o início da puberdade e conduzidos exclusivamente por homens mais velhos da comunidade. As mulheres geralmente eram excluídas de qualquer participação ou mesmo observação.
Um rito típico de iniciação, conforme descreve Mircea Eliade em Ritos e Símbolos de Iniciação, ocorria da seguinte maneira: no meio da noite, os pais culturais da tribo, fantasiados de divindades ou entidades demoníacas, arrancavam o jovem de sua cama. Era a última vez que ele veria sua mãe, às vezes por meses. O levavam a uma caverna escura, enterravam-no simbolicamente ou o submetiam a uma experiência de completa escuridão literal ou metafórica. Esse momento simbolizava a morte da infância, a perda do paraíso, da irresponsabilidade. O intuito era comunicar ao jovem que não havia retorno possível à infância. Após essa morte simbólica, uma cerimônia de renascimento marcava sua transição para a vida adulta. Em seguida, os anciãos o instruíam e o enviavam à natureza selvagem, onde passava meses em provações de sobrevivência. Ao regressar, era acolhido como um membro maduro da comunidade. A partir de então, não se aceitava mais a imaturidade ou dependência. A intensidade por vezes brutal desses ritos revela o quanto nossos ancestrais reconheciam a dificuldade de romper os laços com a figura materna. A ausência de rituais e de figuras paternas firmes nos tempos atuais leva muitos jovens a depender exclusivamente de seus pais biológicos, como guias para a maturidade. Contudo, nem todos os pais estão aptos a cumprir esse papel. Para isso, o pai deve ser emocionalmente presente, autônomo e exemplar. Precisa demonstrar com sua própria vida que há algo digno de ser conquistado, algo pelo qual vale a pena lutar. Somente assim será capaz de motivar seu filho a abandonar as comodidades da infância. Os filhos também necessitam ver seus pais enfrentando o mundo. Precisam que eles ensinem como se portar, trabalhar, superar dificuldades. Precisam ativar sua masculinidade natural, tanto por modelagem comportamental quanto por afirmação direta. James Hollis, em Sob a Sombra de Saturno, cita um extenso estudo segundo o qual apenas 17% dos homens americanos afirmaram ter tido uma relação positiva com seus pais na juventude. Em geral, os pais estavam ausentes fisicamente ou emocionalmente. Refletindo sobre essa estatística, Hollis afirma: se essa surpreendente estatística se aproxima mesmo da verdade, algo grande e trágico aconteceu com um dos equilíbrios críticos da natureza. Não surpreende, portanto, que o homem-menino ocupe posição tão central em nosso tempo. Os impactos de um pai ausente são agravados pelas consequências que isso gera na figura materna. Em primeiro lugar, a mãe tende a se fazer ainda mais presente para suprir a falta da figura masculina. Em segundo, a carência emocional que sente pela ausência do companheiro a leva, inconscientemente, a buscar satisfação emocional no relacionamento com o filho. Essa dinâmica dá origem ao que Jung chamava de mãe devoradora, superprotegendo e sufocando seu filho e se envolvendo em todos os aspectos de sua vida. Muitas vezes acontece que uma mãe assim, apesar das melhores intenções, manipula inconscientemente seu filho para que continue dependendo dela até a idade adulta. Refletindo sobre essa relação simbiótica entre mãe e filho, Carl Jung escreve: um menino criado dessa maneira, que nunca teve a oportunidade de se aventurar sozinho, de se sustentar sozinho, de falhar e corrigir seus próprios erros, ou de tomar decisões por si mesmo, tornar-se-á um adulto incapacitado de lidar e superar os inevitáveis desafios e lutas da vida. O impulso saudável rumo à individuação, que envolve dor, medo e conflito, será substituído pelo desejo inconsciente de permanecer atrelado à mãe, seja ela biológica ou simbólica. Em outras palavras, quando um jovem alcança a idade adulta com um complexo materno dominante, não buscará a independência nem o crescimento da consciência. Em vez disso, será dominado pelo que Jung chamou de espírito de regressão, que nos ameaça com o retorno à fusão materna, à inércia e à dissolução no inconsciente. Esse é um tema desconfortável, difícil de aceitar. Muitos o evitam ou resistem a ele durante anos. Mas você chegou até aqui.
E é por isso que continuaremos oferecendo ferramentas para que você alcance sua plenitude. Em troca, pedimos um like se esse conteúdo foi útil para você, além da sua inscrição e compartilhamento do vídeo.